de 2020, o que está em vigente aqui, e nas salas de emergência, a gente percebe muita dificuldade das equipes multidisciplinares, o profissional médico, muitas vezes o enfermeiro, o técnico de enfermagem, nesse manuseio, na tentativa da reanimação bem-sucedida dentro dos guidelines existentes. Então, vou apresentar para vocês aqui o guideline da American Heart, falando um pouquinho da cadeia de sobrevivência e para que a gente explane um pouquinho sobre esse assunto de suma importância. Estou colocando aqui para vocês, partilhando um pouquinho da tela. Então, aqui, para vocês visualizarem, há destaques, né, diretriz de RCP, né, desde 2020, é o que está em vigência, e eu vou trazer para vocês aqui um pouquinho sobre a cadeia de sobrevivência. Então, dentro da figura 3, na cadeia de sobrevivência, se vocês acompanharem aqui, ó, a cadeia de sobrevivência da American Heart para PCR, parada cardiorrespiratória intra-hospitalar, e extra-hospitalar. Esse aqui é o intra-hospitalar. Então, a primeira coisa, eu preciso reconhecer precocemente uma PCR, uma parada. O paciente já está, às vezes, na sala de emergência ou dentro da enfermaria, então precisa se reconhecer. Após quem estiver ali, o profissional que reconhece, ele aciona o time de emergência, ou seja, o acionamento daquele time de emergência para esse atendimento, e ele já inicia a sua reanimação com alta qualidade, até a chegada da equipe. E aí, chegando a equipe, vai monitorar tal, e já vai fazer a desfibrilação, se for um ritmo chocável ali nessa situação. E depois, os cuidados pós-parada e a recuperação desse paciente. Já no extra-hospitalar, muda um pouquinho, porque eu preciso acionar a equipe de emergência, porque o tempo-resposta é importante. A diferença aqui no intra, eu reconheço precocemente, já aciono meu time e já inicio a RCP. Aqui no extra-hospitalar, fora do ambiente hospitalar, eu preciso acionar o serviço médico de emergência 192 ou 193 e inicio minha RCP de alta qualidade, né, o DEA, se for possível, e aí entra o suporte avançado, né, já reanimações avançadas, médico, enfermeiro ali, e os cuidados pós-parada e recuperação desse paciente. Basicamente, eu estou na rua, então eu preciso acionar o time de emergência, o resgate, né, ali do meu serviço público ou serviço privado de emergência ali, eu inicio minha RCP, uso o desfibrilador, o DEA, se for possível, que 80% das paradas, de 70% a 80% são ritmos chocáveis, e já até a chegada do suporte avançado para as manobras avançadas. Aqui em cima eu já sou suporte avançado, ok? Basicamente é isso. O guideline, muitas pessoas têm dificuldade sobre o algoritmo da PCR para adulto, focando só no adulto aqui agora, nesse vídeo. Então, iniciando a RCP, a reanimação cardiopulmonar. Então, eu preciso fornecer oxigênio e colocar o monitor, o desfibrilador. Né? Tem cardioversor, que se eu estou no ambiente intra-hospitalar, que ele pode virar o DEA, né? Aí tem as fases específicas, ou se eu estou numa ambulância que tem um médico ali que vai usar o cardioversor, tranquilo, monitorar esse paciente. Então, eu preciso, ali, após monitorar, fazendo já as técnicas de RCP, saber se esse ritmo é chocável ou não. Se ele for não, eu vou para esse segmento. Se ele for para o sim, eu vou para esse segmento. Vamos para o sim, que é um ritmo chocável, que a maioria das paradas cardíacas vão para o sim, que é uma FV, que é uma fibrilação ventricular, ou uma taquicardia ventricular sem pulso. Então, eu realizo o choque imediato, né, mais 2 minutos ali de reanimação, né, e aí essa reanimação, se esse paciente vai estar entubado ou não, tem os protocolos, né, então assim, ou se eu não vou entubar, eu tenho que ventilar adequadamente, 30/2, durante 5 ciclos, fazendo as compressões ali de 5 a 6 centímetros de profundidade, no ritmo de 100 a 120 compressões minutos. Preciso ter um acesso intravenoso, se eu não conseguir, a última escolha é o intraósseo, lembrando que para fazer o acesso intraósseo,
tem que ser enfermeiro ou médico, e se for enfermeiro, que tenha treinamento específico, essa capacitação técnica. Se eu conseguir um acesso intravenoso, que é a primeira escolha, ok, beleza. Vou aqui, né, checando novamente se ele continua ainda com ritmo chocável, vou para o segundo choque. Ali já o médico pode prescrever 2 miligramas de adrenalina ou epinefrina, que você vai fazer no intervalo de entre 3 a 5 minutos. A gente coloca ali a cada 2 ciclos de reanimação, que cada ciclo é 2 minutos. Então, vai dar um intervalo de cada 4 minutos, faça uma dose de ataque de adrenalina ali. Considerar a via aérea avançada e capnografia por onda. A capnografia não vou falar aqui, mas é o padrão ouro e que a gente ensina num curso de suporte avançado nosso. Ainda, né, com ritmo chocável, após o terceiro choque, o médico pode prescrever amiodarona ou lidocaína ali para tratar as causas reversíveis de uma parada. Então, basicamente é isso. E se o ritmo não é chocável, né, se não houver sinais do retorno espontâneo da circulação espontânea, né, eu vou para o 11 e 12 aqui, ou seja, trata as causas reversíveis. Quais são essas causas? Entra aqui, ó, as causas reversíveis. Eu vou apontar aqui para vocês visualizar. Essas são as causas reversíveis, que a gente chama de 5Hs e 5Ts, hipovolemia, hipóxia, hidrogênio, que é a acidemia, né, que é a parte de sistema ácido-base, e a hipercalemia, hipotermia também. A tensão de tórax, ou seja, o pneumotórax hipertensivo ou não, tamponamento, tríade Beck, né, ali importante, paciente intoxicado, né, ali também importante, trombose coronária e trombose pulmonar. Então, eu preciso tratar essas causas se o ritmo já foi tratado e ele não tem um retorno espontâneo dessa circulação. Então, é importante aqui, voltando ao nosso guideline. Então, se o paciente em parada adulto, ele não é um ritmo chocável, então ele vai ter uma assistolia ou uma ESP, que é uma atividade elétrica sem pulso. Então, basicamente, se você olhar aqui no organograma da American Heart, no 2, o paciente tem uma fibrilação ventricular e uma taquicardia ventricular, que são os dois ritmos chocáveis, e no 9, né, ele tem uma assistolia e uma atividade elétrica sem pulso. Então, já entra com adrenalina, vai fazendo as reanimações e vai tratar as causas aqui, tá? Então, é importante. Uma das coisas que o pessoal, né, tem muita dúvida é que o pessoal não lê os protocolos. E é aqui que se fundamenta. Então, por exemplo, a qualidade da RCP, comprima com força, pelo menos 5 centímetros. Estão falando do quê? De um paciente adulto, ok? Então, quantos centímetros? Vou colocar aqui, aumentar um pouquinho para vocês verem, ó. Então, comprima 5 centímetros. Entre 100 a 120 compressões por minuto, se você dividir aí de 100 a 120 compressões por minuto, que tem 1 minuto tem 60 segundos, dá uma média de ritmo de 2 compressões por minuto. Aguarde o retorno aí espontâneo, né, total do tórax, ou seja, se apertou, né, aprofundou o tórax 5 centímetros, ele precisa ter esse retorno ao ponto zero, justamente para o coração, o ventrículo encher de sangue. Minimize interrupções das compressões, evite ventilação excessiva, hiperventilação. A gente fala também nos treinamentos nossos o que isso ocasiona no paciente, por isso que a capnografia por onda é importante. Altere os responsáveis das compressões a cada 2 minutos, ou antes, se houver cansaço. Então, aqui tem muita dúvida das equipes. Às vezes, você está ali cansado, 2 minutos, e você não altera. Então, já há estudos randomizados, testados, que se você cansar, o seu ritmo, a sua frequência, a sua profundidade ali, ela vai ser ineficaz, muitas vezes, para o paciente, causando iatrogenias. Então, sem via aérea avançada, segue a relação de 30 compressões para 2 ventilações, capnografia por onda de forma quantitativa, né, que é importante, e a pressão expiratória, né, ali, que a gente chama PET, né, do dióxido de carbono, estiver baixo, isso na capnografia a gente vai ver, abaixo de 10 milímetros de mercúrio, eu preciso reavaliar essa RCP. Então,
a capnografia de onda, ali no monitor, você consegue ver a efetividade dessa compressão. Que essa é uma das grandes dificuldades das reanimações, porque, de fato, quanto que eu estou comprimindo? Não tem como a gente pegar uma régua e medir. Geralmente é 1/3 do tórax do paciente. Mas é na capnografia que vai me dar a profundidade em milímetros de mercúrio. É aqui que está o padrão ouro de uma reanimação bem-sucedida. A gente explica isso nos nossos treinamentos práticos, explica esse enquadro, mas trazendo para você um vídeo bem rápido, sucinto dessa situação. O choque aqui, se for o médico, né, ele vai entrar aqui já com o Joule apropriado, conforme também a sua prescrição. O tratamento medicamentoso, nós já falamos, que está dentro aqui do ritmo, né, ó, a dose, tanto o intravenoso quanto o intraósseo, deixa eu diminuir aqui, ele entra 1 miligrama a cada 3 a 5 minutos, e também é importante salientar aqui com vocês as doses aqui de epinefrina, né, amiodarona e a lidocaína também. Então, tem as dosagens para não ter erro aqui, não tem problema. Quanto à via aérea avançada, então, intubação endotraqueal ou via aérea extraglótica, então, o enfermeiro pode fazer essa extraglótica com a máscara laríngea. Então, tem máscara laríngea agora que a gente consegue intubar, consegue aspirar, porque ela não evita a broncoaspiração. Se tem a capnografia, muito importante conectar ali no tubo de saída, junto com o ventilador, junto com o monitor, essa capnografia. E se não houver, né, quando houver essa via aérea avançada, então isso aqui é uma dúvida de muita gente, que a gente vê muita coisa, às vezes, errada. Olha só, é uma ventilação a cada 6 segundos, pessoal. Está aqui o guideline, ó. Uma ventilação a cada 6 segundos. Então, é importante aqui. Ou seja, 10 ventilações por minuto. Por quê? Porque as compressões vão ficar contínuas, esse paciente está entubado, tanto na laringe quanto no orotraqueal, e, né, se você passar disso, dá uma hiperventilação. A hiperventilação é deletéria, que eu vou ter um acúmulo do dióxido de carbono e ele, né, ocasiona vasodilatação cerebral. O retorno, né, da circulação espontânea, ele vai trazer aqui, tipicamente, milímetros de mercúrio, se conforme a capnografia de onda, e as causas reversíveis, que são os 5Ts e os 5Hs, que nós já falamos. Então, basicamente, pessoal, voltando aqui, esse é o guideline, né, o guideline aqui da American Heart, 2020. Então, sim, toda a parada cardíaca, ela tem que ser conduzida de forma multidisciplinar. A medicação, ela está no guideline, a quantidade de Joule no desfibrilador, ali é um ato médico, a gente apenas oferece ali o monitor, ajuda para que o médico ali cause, né, a cardioversão, mas no fator de desfibrilação, se eu for usar o desfibrilador, qualquer profissional que esteja treinado para isso, que faça desfibrilação sem problema nenhum. Então, basicamente é isso, passando um pouquinho aqui e dizendo que na sala de emergência a equipe é multidisciplinar, porque o guideline, ele é multi. Não tem como você ventilar, reanimar, fazer medicação, monitorar, cardio e fazer todos os processos de capnografia. Não tem como você fazer isso sozinho. Então, a equipe é multi. Se conversem. O enfermeiro conversa com o médico conversa com o enfermeiro conversa com o técnico conversa com o médico. É uma equipe em prol do paciente. Então, você, profissional, estudante, leve isso em consideração. Os guidelines, eles são estudados com estudos randomizados no mundo inteiro e é multidisciplinar. Aproveitando, siga o nosso canal, Devaneio Emergente, a gente traz assuntos aqui na área da saúde. Um abraço a todos, valeu!